Reinaldo Azevedo destrinchou como Bolsonaro apareceu nos arquivos absurdos de Jeffrey Epstein, o dono da ilha envolvido com um crime grave que estava conectado com Donald Trump. Quem vai explicar pra gente é o Pedro Zambarda, aqui no Plantão do Meteoro. Pedro, vamos lá. Caso Epstein, caso terrível, que quanto mais cava, pior vai ficando. Quanto mais cava, pior vai ficando, né, Sophie? Foi mencionado o nome de Jair Bolsonaro. Reinaldo Azevedo não tá mais no UOL, tá, gente? Ele tá só lá na Band News, ele falou brevemente sobre isso. As informações começaram a circular na sexta-feira. A Daiane fez um excelente corte aqui hoje, falando de algumas dessas acusações na nova leva de mensagens. E aí vamos falar do Bolsonaro, né? Vamos lá, como alucinações como Epstein, o Pedro, Bannon, o Pilantra e Bolsonaro se cruzaram. Vamos lá. Olha, apareceu uma história aí do Arco da Véia. O Robson tá lá, né? Da TV, vocês mandaram para ele? Do Epstein. Ô, Robson, nós vamos abrir com isso aí. Rapaz, mas é uma mistureba que ao mesmo tempo... Ai, olha só com quem essa gente se mete, Jesus Cristo. Do que é que eu estou falando, Arthur Volio-Bene? Vai. Um dos principais ideólogos e estrategistas da ultradireita global, Steve Bannon, afirmou que precisava manter essa coisa do Jair Bolsonaro nos bastidores, num diálogo que consta nos lotes de arquivos do caso de Jeffrey Epstein, no documento que aparenta ser Para um pouquinho, Volio-Bene, só porque senão as pessoas vão pirar. Tá bom. Muito provavelmente o Epstein, aquele da pedofilia, que se matou no dia 10 de agosto, acho, de 2019. Supostamente se matou. Que também... Supostamente, né, Sophie? Tinha contatos com Trump e com o mundo todo lá, da política dos Estados Unidos. Conversando com Steve Bannon. Aquele pistoleiro de extrema-direita. Que já foi preso, inclusive, por desvio de recursos. Tudo indica que os dois estavam falando sobre Bolsonaro. Bannon, admirador de Bolsonaro, e agora tudo indica o Epstein também. Não, ser admirador não quer dizer que... Mas é admirável. Vamos lá, vamos devagar, porque senão as pessoas piram. Vai lá. No documento que aparenta ser um chat de mensagens e é datado de 12 de outubro de 2018, portanto 5 dias após o primeiro turno da eleição entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, duas pessoas conversam sobre temas diversos. Uma delas é Bannon, o nome da outra pessoa está sob tarjas, mas com base em conversas anteriores, possivelmente pode se tratar de Epstein. Na troca de mensagens divulgada nessa sexta, a pessoa de identidade desconhecida afirma: "Não gostei de Bolsonaro chamando qualquer associação com você de fake news. Embora eu compreenda, eu preferiria um boné MBGA." Possível menção a Make Brazil Great Again, fazendo aqui uma versão do Make America Great Again. Isso, então assim, eu não entendi esse Bolsonaro aí falando não quero nada com Bannon e tal. Né? Porque houve esse negócio. E depois nós vimos que o Bolsonaro foi para os Estados Unidos, fez reunião com Bannon, né? Que até estava o Olavo de Carvalho, vocês se lembram disso? Quando ele falou que ele mais precisava destruir coisas no Brasil, desconstruir do que construir. Lembra-se disso? Sim. Teve isso. Né? Então, eu não gostei dele falar que não quer saber de você, não, tá? Mas o Bannon falou que entendia. O Bannon se julgava tão lixo, já, tão velho lixo, tão asqueroso, ele próprio sabia, que ele falou, não, compreendo, vai, siga, vai, Bannon. Bannon então respondeu: "Tenho de manter a coisa do Jair nos bastidores. Meu poder vem de não ter ninguém me defendendo." 2 dias antes, o indivíduo desconhecido e Bannon haviam comentado a eleição no Brasil. Escreveram: "Bolsonaro é um divisor de águas, sem refugiados querendo entrar, sem Bruxelas dizendo a ele o que fazer. Ele só tem de reiniciar a economia. Gigante. 1,8 trilhão PIB", diz a pessoa que provavelmente é Epstein. 1,8 trilhão de dólares. Só um minuto, vai, Beni. Extrema-direita, ele também, então, né?
extrema-direita. Sofia, nós temos um cara, possivelmente um criminoso serial, envolvido com menores, supostamente envolvido com menores de idade, conversando estratégia política dos Estados Unidos e da América Latina com um dos principais homens do Trump. O fato desse escândalo do Epstein não ter derrubado o Trump ainda do governo, para mim é um negócio que surpreende. O que mostra que a democracia americana de fato não funciona. E só dando fundamento ao que o Reinaldo trouxe, os repórteres da coluna dele lá na Band News, a BBC fez uma matéria sobre isso. Em conversa sobre a eleição de 2018, Jeffrey Epstein trocou elogios sobre Bolsonaro e Steve Bannon, disse ele mudou o jogo. Novos documentos do caso Epstein foram divulgados pelo governo dos Estados Unidos nesta sexta-feira, dia 30 de janeiro. Vamos ver juntos aqui. Uma troca de e-mails atribuída a Jeffrey Epstein, criminoso condenado nos Estados Unidos e morto em 2019, Steve Bannon, ex-conselheiro do presidente americano Donald Trump e estrategista político, fez diversas menções elogiosas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro mudou o jogo. Nenhum refugiado quer entrar, Bruxelas não lhe diz o que fazer. Bruxelas, ele tá falando aqui da União Europeia, tá? Ele só precisa reativar a economia. Massivo, diz uma mensagem atribuída a Epstein de 8 de outubro de 2018. Na véspera, Bolsonaro disputava uma eleição presidencial contra o petista Fernando Haddad e havia obtido 49,2 milhões de votos, 46% dos válidos, ante 31,3 milhões de Haddad, 29,28%, o que garantiu o segundo turno, do qual ele sairia vitorioso. A comunicação está nos documentos divulgados na última sexta pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o DOJ, relacionados ao caso Epstein. As novas mensagens também fazem menção ao presidente Lula, em um contexto de diálogos entre Epstein e o filósofo Noam Chomsky. Bannon respondeu a Epstein, que era próximo ao grupo do ex-presidente: eles me querem como conselheiro, devo fazer isso? Epstein responde: é meio argumento, reino no inferno de novo. Bannon declarou apoio explícito a Bolsonaro naquele ano. Em entrevista à BBC News à época, após meses de intensas especulações sobre a eventual participação dele na campanha, o ex-estrategista de Trump descreveu Bolsonaro como líder, brilhante, sofisticado e muito parecido com Trump. Ele negou, porém, no entanto, que fizesse parte da campanha. Aí tem mais diálogos do Bannon mencionando, deles conversando a respeito do Bolsonaro com Epstein. O Metrópolis traz aqui: o arquivo revela como Epstein reagiu à facada de Bolsonaro. Eu vou ler só o abre dessa matéria, que é importante. E vamos lá. Novos documentos divulgados pelo DOJ nessa sexta revelam a reação atribuída ao financista Jeffrey Epstein ao ser informado de que o ex-presidente Jair Bolsonaro havia sido esfaqueado durante a campanha presidencial de 2018. Bolsonaro acabou de ser esfaqueado no Brasil. Alguém encaminha essa mensagem pro Epstein. Então ele responde: antes ele do que eu, né, Sofia? Que seria a resposta que todos nós daríamos. Pode falar, Sofia, tá mutado só. Pô, você vai me fazer concordar com o Epstein? Ele me lembra uma resposta que um ex-chefe meu, na redação da Exame, falava pra mim. Sempre que morria alguém, eu falava: nossa, morreu fulano, cara importante. Ele olhava pra minha cara: Pedro, antes ele do que eu. Não, isso aí é do Alto da Compadecida, né? Morreu? Uhum. Morreu. Antes ele do que eu. Mas, Sofia, quanta gente ruim junta, né? Não é até que o Reinaldo tá se esbaldando. Cara, esse caso do Epstein, sabe o que tá me lembrando? Assim, mantidas todas as devidas proporções, é claro. Uhum. Daniel Vorcaro. Uhum. Como que eu me protejo caso a minha sujeira venha à tona? Já sei. É só eu envolver todo mundo, todos os poderosos possíveis e impossíveis no meu esquema, Uhum. que daí ninguém vai atrás de mim. Só que no caso do Epstein, ao contrário do caso do Vorcaro, deu ruim. Porque aparentemente ele envolveu gente poderosa demais ou gente muito poderosa, muito mais poderosa que ele, e acabou aí com um suicídio muito suspeito, vamos colocar assim, né? Ninguém me convence que aquilo foi suicídio. Tinha muita gente que não queria ver mais o Epstein em circulação, né? Né?
Agora, tem um ponto que eu acho interessante nisso tudo. Quantas pessoas envolvidas, e tá, alguns estão envolvidos muito superficialmente, ok, foi citado ali, viajou no mesmo avião, alguma coisinha assim. Agora tem outros que já tá uns envolvimentos bem mais pesados, bem mais suspeitos aí. Até Tem gente que agora, pediu pra se envolver, né? O Elon Musk, né? exato. Agora, escuta, e quando que alguém vai sofrer alguma consequência além da Ghislaine, né? Ghislaine Maxwell, que Uhum. é até de se chamar a atenção, inclusive, que a única pessoa, além do próprio Epstein, que morreu na prisão, a única pessoa que tá pagando por alguma coisa nisso aí é uma mulher, né? Uhum. Perceberam isso? Só pra variar. Só pra variar. Mas enfim, eu imagino que tem aí uma questão aí no Epstein de manipulação até. Porque é muito fácil manipular as pessoas quando você tem esse tipo de informação sobre elas. Só que, de novo, deu ruim pra ele. Deu. E eu acho que vai dar Vixe. ruim pro Trump, viu? Eu tenho minhas dúvidas, Pedro. Não, eu acho assim, juridicamente não dá pra confiar no judiciário dos Estados Unidos. Eu falo assim, reputação desse cara, ele só tem poder porque ele é presidente hoje. Eu não sei se ele se elege, não. E a pergunta que fica, ele precisa se eleger? Acho que não, né? Que é sempre uma ingenuidade quando a gente fala, ah, ele não tem mais chance de se eleger. Mas vocês não entenderam que ele quer acabar com a democracia americana? E tem um lado meu que ainda acredita no próprio Trump, quando ele diz: eu poderia dar um tiro em alguém no meio da Quinta Avenida e isso não teria consequências pra mim. Eu acho que até certo ponto ele tá certo, Pedro. Sim. Só que eu não sei se é a questão da popularidade, entendeu, Sofia? Essa que é a minha dúvida. Se for isso, parabéns ao povo americano. É isso. Enfim, ficamos por aqui, Pedro. Ficamos por aqui, Sophie. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.